Comecei a gravar agora. Perdemos um pouco só, mas eu só falei, eu só montei essa parte do exercício 6, não foi grande coisa. A Laura perguntou, Rafa, por que a F não pode estar apontando para o ângulo? Ó, por causa desse desenho aqui, ó. Ó, o carro é esse pontinho aqui, ele está no movimento circular. A força centrípeta aponta para dentro da circunferência. E a gente tirou uma foto dele assim, ó. Na hora que eu tiro uma foto dele assim, a imagem é essa. Então a força centrípeta continua apontando para dentro da circunferência. A circunferência está aqui, ó. Tá vendo? Ó? Circunferência é isso aqui, ó. Tá? Só que ele está numa região que é mais inclinada. Então por isso que ele aponta para dentro. Ó. Como ele está, a força centrípeta, ele está no movimento circular uniforme, porque ele tem a velocidade constante, significa que a soma das forças tem que dar a centrípeta. Então, ó, quais são as forças que eu vou somar? Ó, lembrando, esse ângulo aqui é θ, tá? Que é o mesmo que esse. Sempre esse ângulo aqui vai ser igual a esse, tá? Ó, então eu vou somar as forças. Eu vou somar a força peso, normal e centrípeta. Ó, somando a normal, ó, não vou decompor. Ó, vou somar a normal. Normal tá aqui. Depois, ó, setinha na bundinha. Peso tá aqui. E a centrípeta é a força resultante. Então, ó, bundinha na bundinha, setinha na setinha. Essa é a força centrípeta. E tem um negócio incrível, porque a força centrípeta é horizontal e a peso é perpendicular à horizontal. Então eu formei um triângulo retângulo. Ó, vocês entenderam isso? Sim ou não? Isso é muito importante. Ó, muita atenção. Eu faço esse mecanismo quando eu tenho um plano inclinado no movimento circular. Ó, é uma coisa específica. Eu faço isso no movimento, no plano inclinado no movimento circular. O plano inclinado normal, eu faço a decomposição das forças. Mas como apareceu essa força centrípeta e ele está numa velocidade constante, ele não tem força tangencial atuando no sistema. Se não tem uma força tangencial atuando no sistema, eu ignorei a outra parte e falei que a soma do peso mais a normal tem que ser a força centrípeta. Tá certo? Se for decompor, ia ser uma loucura. Tá? Não é que eu reclamou de novo. Ô Mirka, vem cá. Para de reclamar, cara. Ó. Por que eu não faço a decomposição? Eu posso fazer a decomposição. Eu não fiz a decomposição porque é mais difícil decompor. Tá certo? Então, beleza. Então, ó. Aí, ó, outra coisa. Ó. Você viu que o peso faz um ângulo θ com a direção da normal. Então, ó. Esse é o ângulo θ com direção à normal. Tá certo? Então, ó, maravilhoso. O que ele quer? Ele não quer saber a normal? A normal é a minha hipotenusa. E ele me deu o seno. Você pode fazer isso? Não. Esquece esse negócio de seno. Você pode fazer isso se for um plano inclinado no movimento circular. Aí você faz isso que eu tô fazendo. Tá? Ó, então, ó, eu tenho um ângulo θ. Agora, ó, nesse ângulo θ, o que eu vou fazer, ó? Eu tenho esse ângulo θ bonito e ele me deu o seno de θ, que é 0,6, tá? Seno de θ é 0,6. Ele quer saber quanto que vale a normal. Ó, eu tenho informação da força centrípeta. Você fala assim, mas como que você tem informação da força centrípeta? Ó, lembra, ó, força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta, que é V quadrado sobre R. O V eu tenho, o R eu também tenho. Tá certo? Então eu tenho a força centrípeta. O que eu uso então? Ó? Seno de θ. O que é seno de θ? Cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de θ é 0,6. A força centrípeta, ó, eu vou calcular aqui em cima. Ó, 600 vezes 30 ao quadrado. Tudo isso dividido por 120. Corta.
essa força centrípeta não, você pode usar qualquer relação do triângulo. A Isabela perguntou se em vetores eu uso π. Eu uso Pitágoras para descobrir a força resultante. Por isso que eu uso Pitágoras. Mas aqui eu não quero descobrir a força resultante. Então eu simplesmente relaciono as forças por trigonometria no triângulo retângulo. Porque isso daqui é um triângulo retângulo. Então, ó, isso aqui vai dar 4.500 newtons. Ficou apertadinho ali. Vou até colocar a unidade aqui embaixo. Tá? Então, ó, a força centrípeta vale 4.500 newtons. A normal, o que eu faço? Multiplico em cruz. Normal é igual a 4.500 dividido por 0,6. Então, ó, 4.500 dividido por 0,6, isso aqui vai dar 7.500 newtons. Alguma dúvida? Sim, não, talvez, todas. Ó, presta atenção numa coisa que eu vou falar. Vocês precisam ter repertórios, tá? Então vocês precisam analisar a situação. Plano inclinado normal, eu simplesmente faço a decomposição. Plano inclinado no movimento circular, você faz a regra do triângulo. Sempre assim, que vai dar tudo certo, tá? Não vai ter problema. Se você seguir essas regras aí, vai dar tudo certo, você vai ficar felizão. Tá bom? Tá claro isso na mente de vocês? Tá claro? Tá. Por que tem que formar um triângulo? Porque a única força resultante é a força centrípeta, porque é um movimento circular uniforme. Se é um movimento circular uniforme, a única resultante é a força centrípeta. Então, na hora que eu somo o peso com a normal, a força centrípeta fecha o triângulo. Tá? Porque a força centrípeta é a resultante da soma do peso com a normal. Por isso que formou um triângulo. Porque se projeta normal e peso da FC. Eu mando sim. Eu não entendi essa pergunta não. Isso, ó, porque ó, quem que são os lados do, ó, porque assim, ó, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Os lados do meu triângulo, ó, isso aqui é cateto oposto, isso aqui é adjacente, isso daqui é hipotenusa. O valor da força centrípeta é o cateto oposto. O valor da hipotenusa, o valor da normal é a hipotenusa. Então eu sei que seno é o valor da força centrípeta dividido pelo valor da normal. Beleza. O que você fez aí foi uma regra do paralelogramo, né? Porque se projeta normal e o peso não foi regra do paralelogramo não. Eu fiz a regra do polígono aqui, ó. Eu coloquei a normal, setinha na bundinha é regra do polígono. Paralelogramo é bundinha na bundinha. Tá? Então, ó, eu fiz regra do polígono. Só que eu sei que a força centrípeta é resultante. Então, a resultante na regra do polígono é bundinha com bundinha, setinha com setinha. Fera? Ferida no corpo, na alma e no coração? E aí? Vocês entenderam isso? Ó, não é difícil. Você tem que só entender uma coisa. Por que eu não decomponho? Porque é mais difícil decompor. Por que eu estou fazendo isso? Porque é um movimento circular, é um plano inclinado no movimento circular uniforme. Eu faço essa regra do triângulo porque é um plano inclinado no movimento circular uniforme. Tá bom? Então, beleza. Então, ó, vocês estão fera, ninguém segura vocês, eu vou seguir. Pode fazer independente da velocidade ser... Não. A pergunta da Eliane é uma boa pergunta. Ela fala assim, ó, pode fazer independente da velocidade ser constante ou não? É não. Porque se a velocidade não for constante, significa que eu tenho uma aceleração tangencial no meu movimento. Ó, quase impossível ele colocar uma velocidade não constante nesse tipo de exercício. Porque aí você vai ter que pensar em algo 3D, porque a aceleração tangencial, ó, vai estar nessa direção aqui da câmera, aqui, ó. Vai ser muito difícil esse exercício. Aí você vai ter que decompor, mas vai ser complicadão, tá? Mas a resposta para sua pergunta é não.
Segunda, poderia até ser de segunda fase, mas mesmo uma segunda fase vai ser um exercício bem complicado, tá? Então, ó, todo mundo fera, lá, vou fazer o 7 aqui. A Isabela fez uma pergunta, sexta vai ter aula? Sim, claro, normal. Isso, se não for MCU, decomposição normal. Pergunta da Laura. Exercício 7. Ah, meu Deus, é do ITA, tudo tá perdido. Porque sexta, a Ariadne perguntou por que não vai ser de sexta ter aula, não teria aula, é porque sexta é feriado. Né? Mas feriado em quarentena a gente ignora. Né? Eu acho que deve ser sexta-feira santa. Acho que a Páscoa deve estar aí, eu acho. Não sei. Eu não entendo muito isso aí, não. É verdade, é sexta-feira santa mesmo? Eu não sou muito ligado nos feriados. É, tá. Então domingo é Páscoa ou não? Ó, tô fera, hein? Tristeza que não vamos ter feriado. É. Ó, então, ó. Ai, exercício do ITA. Eu nunca vou conseguir fazer um exercício do ITA. O dog chorando por nós. Não é nada. É que a dona dela tá lá fora e ela tá trancada aqui comigo. Aí ela tá chorando. Com saudade, né? É, você tem saudade dela, né? De mim você não tem, né? Sua safada. Ó, exercício 7 do ITA. Fala assim, ó. Na figura, presa um fio de comprimento 1 metro com uma massa de 1 kg, gira com certa velocidade angular num plano vertical sobre a ação da gravidade, com um eixo de rotação A igual a H igual a 6 metros do piso. Determine a velocidade angular mínima dessa massa para a ruptura do fio que suporta no máximo 46 newtons, bem como a distância ao ponto P do ponto em que, nesse caso, a massa tocará o solo, tá? Ó, então, o que a gente sabe? Tem um fio de comprimento 1 metro. Eu vou voltar para a folha, e aí eu vou anotando as coisas que precisa. Então, ó, ele fala que tem um fio de comprimento 1 metro, que é esse daqui, tá? E do raio. E ele está numa altura, esse ponto aqui, esse centro aqui, ele está numa altura em relação ao piso que equivale a 6 metros, tá? A gente tem o piso aqui embaixo. Aqui embaixo tem o piso. E esse piso, ele está associado ao ponto mínimo da circunferência, um ponto P. Ele faz duas perguntas. Ó, a primeira pergunta é: determine a velocidade angular mínima. Cuidado, velocidade angular é a velocidade de rotação dele, tá? Beleza? E ele fala que a tração aguenta no máximo 46 newtons, tá certo? Então, ó, ele fala que a tração máxima é igual a 46 newtons. O que eu já ensinei para vocês? Que quando ele está nesse ponto aqui, velocidade está para cá, esse ponto aqui é o ponto da máxima velocidade dele, tá bom? Esse é o ponto da máxima velocidade dele. Só que essa máxima velocidade dele vai estar sendo controlada pela tração, porque a tração tem uma determinada força. Então, assim, ó, nesse ponto, ó, esse ponto aqui, ó, eu vou até pegar para desenhar para cá, ó. Naquele ponto ali, eu vou ter a força de tração para o centro, eu vou ter o peso para baixo. Lembrando que a força, que a velocidade é tangencial ao movimento. A velocidade dele está aqui. E a gente sabe que a direção da força resultante é a centrípeta, porque ele está no movimento circular. Essa daqui é a direção e o sentido da força resultante, que é a força centrípeta. Tá claro isso? Sim ou não? Responde aí pra mim.
na decomposição que você fala, é isso aqui? Tá, eu explico. Olha só. Ele tá nesse ponto aqui mais baixo, ó. Nesse ponto mais baixo. Aqui ia ficar muito borrado se eu fizesse tudo no desenho aqui. Então eu coloquei esse ponto aqui pro lado. Esse ponto vai ter um fio que tá puxando ele para cima, que tá preso, tá prendendo ele na trajetória, que é a tração. E ele tem um peso. Por que ele tem um peso? Porque ele fala lá no enunciado, uma massa de 1 kg gira com uma velocidade angular num plano vertical, tá? Então, ó, se ele gira no movimento circular, ele deu uma massa de 1 kg, então implica num peso. Tá claro para todo mundo isso? Ficou claro? Sim ou não? Se não ficou claro, pergunta de novo, eu respondo. Tá. Ó, o que vai acontecer? Lembra, ó, a força resultante é essa. Ó, a tração ficou para cima porque ele está preso numa corda, né? Imagina, você está rodando um objeto. Na hora que ele passa aqui para o ponto mais baixo, a corda está aqui, ó. Então a tração está puxando ele para cima, tá? A tração está fazendo esse movimento para cima. Então, ó. Não. Ó, ela perguntou porque o P está do lado. Não. Esse daqui é o ponto P, não é a força peso, tá? Eu só fiz um pontilhado para chegar no ponto P. Eu vou precisar desse ponto P para outra pergunta, tá? Ó, o que eu sei? Ele falou... Não, eu desenhei tudo aqui, gente. Eu só não quis deixar o desenho aqui. Eu não desenhei nenhuma força aqui, ó. Aqui não tem nenhuma força, ó. Eu desenhei todas as forças aqui, ó. Ele falou que ele quer saber a velocidade angular mínima para ele passar e não estourar a corda. Ó, o ponto mais baixo da trajetória é o ponto onde a corda mais sofre, tá? Porque é onde o peso está totalmente na mesma direção e no mesmo sentido da corda. Então, ó, se você for falar na força centrípeta vai ser quem ajuda menos quem atrapalha. Tá difícil o exercício, Mirka? Então, ó, a força centrípeta é quem ajuda menos quem atrapalha. Quem que tá ajudando a força centrípeta? A tração. E quem atrapalha é o peso. Ó, e essa tração, eu vou fazer a tração máxima, porque eu quero achar a velocidade angular no mínimo que ele precisa ter para ele conseguir contornar essa tração. Olha só, o que vai acontecer? Ó, força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. A tração máxima eu sei que vale 46. O peso é mg. Ó, eu sei que a massa é 1, gravidade é 10 e o raio é 1. Então vai ficar v quadrado é igual a 46, porque 1 e 1, né? Menos 10. V quadrado é igual a 6 metros por segundo. Essa é a velocidade linear. Então, ó, eu encontrei aqui, ó, a velocidade linear. Ele quer saber a velocidade linear? Não. Ele quer saber a velocidade angular. Nossa, agora 36 é 46 menos 10, 36, tirei raiz, 6. Ah, foi isso que eu fiz. Beleza, olha lá o Heitor destruindo lá. Ele falou assim, ó, se eu quero saber a velocidade angular, eu vou relacionar V é igual a ômega R. Quanto que vale o V? 6. Quanto que vale o ômega? Que eu quero descobrir, o raio vale 1. Então o ômega vale 6 radianos por segundo. Item. É item. Foi fácil? Foi difícil ou foi fácil? Tranquilo, né? Tá bom. Ó, todo mundo fere, hein? Esse daqui é até mais fácil do que o outro do plano inclinado. É que o plano inclinado é batidão, assim, é sempre do mesmo jeito. Por ele ser sempre do mesmo jeito, ele se torna fácil com o tempo. Porque se cair num vestibular, vai ser daquela mesma forma.
Ó, e aí ele faz uma pergunta ainda, tem uma outra pergunta. Ele quer saber a distância ao ponto P do ponto em que, nesse caso, a massa ficará no solo. Tá? O que ele quer dizer com isso? Ó, nesse ponto aqui, vamos supor que rebentou a corda. Blau! Ele vai fazer um movimento como se fosse um lançamento oblíquo. Ó, que bonito. Nossa, isso aqui é bonito, hein? É um lançamento oblíquo. Então, ó, quando a corda arrebenta, ele passa por um lançamento oblíquo. Ele está aqui, nesse ponto aqui. Ele está numa determinada altura. Essa altura aqui vale 5 metros. Por que vale 5 metros? Ó, daqui a aqui é 6, esse pedaço é 1, então daqui a aqui é 5 metros. E ele vai fazer essa trajetória aqui, ó, como se fosse um lançamento oblíquo. E o que ele quer descobrir? Quanto vale essa distância. E essa é a velocidade. Bem, agora é a hora de vocês da consagração. Eu não entendi essa pergunta sua, não. Decompõe as duas forças? Como assim? Que força? Perfeito, Eva. Tem que calcular o tempo de queda. Lembra? Nesse tipo de exercício, o tempo é o que une o vertical com o horizontal. Então, a primeira coisa que eu vou calcular é o tempo de queda. Então, ó, tempo de queda. Então, ó, qual que é o tempo de queda? Lembra da fórmula do tempo de queda? Tempo de queda é raiz de 2h sobre g. Pronto. Agora eu consigo calcular o tempo de queda. Quem que é o tempo de queda? É 2 vezes 5 sobre 10. Ó, o tempo de queda deu 1. Ele demora 1 segundo para cair. Depois do tempo de queda, eu consigo calcular a velocidade, o alcance. Então, ó, agora a gente encontra o D. Lembra? Nesse tipo de movimento, eu tenho a composição de 2 movimentos. Na horizontal, um movimento uniforme, e na vertical, um movimento uniformemente variado. Então, ó, calculei o tempo de queda. O que eu faço? Encontro o D. O que é D? D é a velocidade que ele tem, né? Essa velocidade aqui, vezes o tempo de queda. E aí eu descubro D. A velocidade que ele tem, ó, já calculei aqui, 6. E o tempo de queda é 1 segundo. O tempo de queda é 6 metros. A distância que ele cai do ponto D é 6 metros. Tomou pito. Esse D aqui é lá do passado remoto. Esse D aqui. Esse D aqui é do movimento lançamento oblíquo. Meu, olha com isso. Coisa chata. Tá? Ó, sempre quando você tem um lançamento oblíquo, o tempo relaciona o movimento na horizontal com o movimento na vertical. Sempre como ele relaciona o movimento na horizontal e na vertical, a primeira coisa que eu faço é calcular o tempo que ele demora para cair. Porque o tempo que ele demora para cair é o mesmo tempo que ele vai andar para chegar até aqui. Então, ó, eu calculo o tempo que ele demora para cair. Tempo de queda é igual a raiz de 2h sobre g. O h vale 5 metros, o g vale 10. Então, eu descobri 10 sobre 10, 1. Raiz de 1 é 1. Então, o tempo de queda vale 1 segundo. Agora, eu vou achar quanto que ele vai andar aqui. Quanto ele vai andar aqui é mu. Mu é sorvete. Sorvete é a distância que ele vai ficar do ponto P, vezes a velocidade que ele tinha, vezes o tempo de queda. Pronto, achei 6 segundos. V não é Vx? É. Se você for mais rigoroso com a notação, você tem razão, não é assim. Todo mundo fera? Ali na primeira pergunta ele falou no exercício, deve ser, que é na altura mínima. Na altura mínima é essa daqui. Tá, para romper o fio tem que acontecer isso. Beleza? Tá claro esse exercício? Tá muito claro. Alguma dúvida nele?
exercício é bem legal, tá? Bem legal. Eu relembrei, misturou dois assuntos, né? E eu estou relembrando vocês isso aqui. Esse exercício aqui tem muita cara de FUVEST. A FUVEST tem muito esse tipo de coisa. Mas aí eu queria perguntar e ia ser isso aqui direto. Ele ia perguntar qual que seria a distância para fazer você fazer para descobrir essa velocidade e aí depois você calcular aqui. Tá certo? Sim, claro. Bem, não sei se você foi nas aulas de sábado de manhã. Nas aulas de sábado de manhã que eu gravei os vídeos aí de sábado de manhã, foi onde que eu... então. Tá? Então, ó, beleza. Vamos pro próximo exercício. Mica é muito chorona e reclamona, parece aluno. É isso que eu quero fazer? Não, esse aqui eu vou deixar pra tarde. Não chamei, não sei de como. Ó, tá vendo, ó? O 12. Pô, você bateu o olho num exercício desse, você tá, ó, tá correndo sangue nos olhos, você já sabe o que você tem que fazer. Você já até fala, ó, seno de teta vai ser... eu esqueci, na verdade. Seno de teta vai ser a força centrípeta sobre a normal. Cosseno vai ser peso sobre normal. Tangente vai ser a força tangente vai ser peso sobre força centrípeta. Então vai ser sucesso, hein? Então aquele exercício lá eu quero que vocês façam. Merca, dá um tempo, cara. Tá louco. Ela só tá lavando lá fora. Que loucura. O 14 foi porque vocês acharam difícil. Eu vou fazer, mas eu vou fazer de tarde. Ele demora um pouco mais. Eu preciso fazer um que é mais rapidinho. Eu queria fazer um de pêndulo. Esse da FUVEST aqui é legal. O da Unesp também é legal. Eu vou fazer eles à tarde. Ó. Esse do Mackenzie aqui. Tá? Exercício do Mackenzie. Ele fala assim, ó. O pêndulo cônico da figura abaixo é constituído por um fio ideal de comprimento L com uma massa de 4 kg, presa em uma de suas extremidades, e a outra é fixada no ponto P. Tá? Descrevendo uma trajetória circular de raio R no plano horizontal. O fio forma um ângulo θ em relação à vertical. E ele te dá os valores da gravidade, do seno e do cosseno. A força centrípeta que atua sobre o corpo é... Tá bom. Ó, então eu vou voltar para a figura, para a folha, e aí eu vou desenhando a figura com vocês, tá? E eu vou fazendo comentários sobre essa figura aí. Só preciso conseguir abrir agora sem vocês verem o exercício. Ia ajudar bastante. Ó, consegui. Então esse é o exercício 27, né? Então, ó, o que eu tenho? Eu tenho um pêndulo, tá aqui. Só que esse pêndulo aqui tá ligado a uma massa M. Essa massa M tem a parte do pêndulo que veio para cá. Tá aqui bonitinho. Essa massa M tá no movimento circular aqui, ó. Né? Ele mostra para você que tá no movimento circular bonito aqui, tá? E ele falou, e ele até fez a divisão aqui, bababá. A distância daqui a aqui é o raio desse movimento circular. Então ele está fazendo um movimento circular aqui. E esse daqui é o comprimento do pêndulo. Esse daqui é o ângulo θ. Bem, ele quer a força centrípeta. Se ele quer a força centrípeta, primeira coisa que a gente vai fazer, desenhar as forças que estão atuando no problema. Tá?
Quais são as forças que estão atuando no problema? Fala pra mim. Tração. E quem que é a outra? E peso, ó. Então a tração que está acompanhando a linha aqui e o peso que está aqui. Tá? Tração e o peso. Beleza? Tração e peso. Que bonito. Ó. Bem, lembrando, eu vou refazer esse desenho aqui, ó. Aqui da composição, para não ficar tudo muito riscado ali. Então, ó, a tração tá aqui, toda bonitona, e o peso tá aqui, todo bonitão. Ó, eu vou me preocupar com o movimento nessa direção e nessa direção. Ah, por que você vai se preocupar nessa direção? Porque essa direção horizontal é onde está a força centrípeta. Ó, esse daqui, eu vou fazer um pontilhado aqui embaixo, é a direção e o sentido da força centrípeta. Tá certo? Olha só. Esse cara aqui é a mesma coisa que esse pontilhado aqui, ó. Tá vendo, ó? Você chama o herói mascarado agora. Ó, herói mascarado, venha me ajudar. Z do Zorro. Você viu isso aí? Z do Zorro. Então esse ângulo é igual a esse. Então esse ângulo aqui é θ. Vocês sabem quem que é o Zorro? Caramba, hein? Vocês estão old school, hein? Em que ano vocês nasceram em média? Nossa senhora, vocês têm gente que nasceu em 2002, não viu nem o Ronaldo fazer o gol do título brasileiro. Que loucura, hein? Já dá pra eu ser pai de vocês? Deixa eu ver, 2002, sim. Ó, 2002 eu ia ter quantos anos? 16, 86. 86, 4, 20... 90, 10... Não, eu ia ter 16 anos, mas dava. Não, o seu não dá mesmo. Mas do... não. Eu tinha que ter 16 anos pra ser pai de vocês. Já dá, já. Que loucura, hein? Então, ó. Olha só, voltando pro exercício depois desse devaneio. Ó, agora eu vou te perguntar, o que tem que fazer aqui? Fala pra mim. Ninguém sabe o que tem que fazer? Decompor. Perfeito. Eu tenho que decompor. Então, ó, eu tenho que fazer a decomposição. Então, é esse que é o objetivo, eu decompor. Quem que eu vou decompor? Quem não está na direção do y e do x, que é a tração. Então, eu vou decompor a tração para cima e para baixo. Ó, na direção y, a tração vai ficar assim, né? Ó, na hora que eu decomponho a tração em y, a caneta passou no ângulo. Então, a tração em y é a tração com o ângulo. Então, ó, eu não sei que a tração em y, ty, não tem que ser igual ao peso, porque ele está segurando. Então, ó, ty é igual ao peso. Então, ó, aqui eu vou descobrir o quê? Que t cosseno de θ é igual a mg. Tá? Então, essa é a minha primeira relação. Tá claro isso para todo mundo? Sim ou não? Agora, ó, na hora que eu decomponho a tração em x, decompondo a tração em x, ó, decompondo a tração em x é sem um ângulo. Então, tx é igual a t seno de θ. Ó, tem dinâmica nessa direção. Por que tem dinâmica nessa direção? Ó, movimento circular. Nessa direção está a força centrípeta. Força centrípeta é igual a quem ajuda menos quem atrapalha. Nessa direção aqui, ó, só tem quem ajuda. Não tem ninguém atrapalhando. Então, ó, vai ficar só t seno θ. Tá bom? Ó, ele quer o t seno θ. Só que daqui, ó, eu não consigo eu não sei que o t é mg cosseno θ.
Então, ó, portanto, a força centrípeta vai ficar mg seno θ cosseno θ. Seno θ cosseno θ, aí é só substituir os valores agora que ele deu. Ele dá os valores, né? Eu ia transformar tudo em tangente, mas não precisa. Cadê os valores? Ele fala que a massa é 4, né? A massa é 4, gravidade é 10, seno de θ é 0,6, cosseno de θ é 0,8. Corta as vírgulas, porque é a mesma quantidade de casos depois da vírgula. Isso aqui vai dar 30 newtinho. Ó, melzinho na chupeta. Mel na chupeta. E aí, o que vocês acharam? Repito. Ó, o que eu fiz? Ó, eu fiz rápido no final, né? Ó, aqui eu isolei a tração, passei o cosseno para o outro lado dividindo. Substituí essa tração aqui por esse valor aqui, mg cosseno θ. Então ficou mg seno θ dividido por cosseno θ. Aí eu substituí os valores e encontrei. Certo? Sim ou não? Não, Tx não é igual ao peso, não. Tx não é igual ao peso. Ty é igual ao peso. A força centrípeta tá aqui, ó. Força centrípeta tá na direção de Tx. O Ty é igual ao peso, ó, porque o Ty tá na mesma direção em sentido oposto do peso. E não tem dinâmica, ele não tá pulando aqui nessa direção. Ele não tá fazendo assim, ó. Ele tá paradinho. Então quer dizer que o Ty é igual ao peso. Sim ou não? Todo mundo sim? O que está escrito ali no lugar de seno e do cosseno na última conta? Seno e cosseno, aqui é um 0,6 e aqui é um 0,8. Tá? Que outra folha? Em todas as outras folhas? Vou te mandar a foto, eu tiro a foto e mando agora. Pode falar. Vocês estão muito desesperados com lei de Newton? Fala aí pra mim. Desesperados? Sim, não, talvez. Um pouco. Tá. Então, olha só. A Laura fez uma pergunta aqui. Não, a Laura falou que tá difícil até agora. O outro, a Laura falou: a força centrípeta tá no centro? Isso, ó. A força centrípeta aponta pro centro, ó. Porque, ó, o movimento circular aqui no vermelho, ó. Então a força centrípeta é o que aponta pro centro, que eu desenhei em laranja aqui, ó. Tá? Então o Tx está na mesma direção e sentido da força centrípeta, tá? Lembrando que a força centrípeta é a força resultante, ela não é uma componente igual peso e tração para se anular, tá? Toma cuidado com isso. Então por isso que eu igualo força centrípeta igual a T seno, porque é a força resultante, e faço a conta, achei força centrípeta 30. Beleza? Tá claro isso? Joia? Sim ou não? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Se vocês não têm dúvida, eu encerro por aqui. E é isso aí. Vocês nunca viram o Brasil ir bem na Copa, né? Que triste. Força resultante no FR sempre no eixo Y? Não. Você precisa ver como que vai estar no eixo X, né? Não. Você precisa ver como que vai estar o movimento circular. Ou a força centrípeta
a força resultante do movimento circular sempre aponta para o centro do movimento circular. Ó, o centro do movimento circular está aqui. Então, ó, vou até fazer um desenho aqui. Ó. Eu tenho um movimento circular. O centro do movimento circular está aqui. Se eu tenho um objeto nesse ponto, a força centrípeta, ó, aponta para o centro. Se eu tenho um objeto nesse ponto, a força centrípeta aponta para o centro. Se eu tenho um objeto na diagonal, a força centrípeta aponta para o centro. Então a força centrípeta sempre aponta assim. Beleza? Então, ó, vamos fechar por aí.